Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 10. Versículo 9. A temática desse mês, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do nosso legado, da construção do nosso legado. E aí cada pregador vai estar trabalhando uma determinada área dessa temática principal. Versículo 9 de Provérbios capítulo 10 nos diz o seguinte: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Vamos todos ler a uma só voz? Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A construção do nosso legado, ela acontece todos os dias. A gente precisa sempre pensar nisso, porque algumas vezes nós começamos a olhar o futuro e aí pensar assim, o que eu vou deixar como sendo algo bom da minha vida? E a realidade é que isso acontece no aqui e no agora. É a forma como nós vivemos. E num tempo hoje, irmãos, a gente precisa estar atento a isso, no tempo onde nós temos vários pensadores, várias ideologias, várias filosofias. Também existem algumas pessoas que dizem que existem várias verdades. Só que isso é um grande perigo, porque a verdade que nós conhecemos é a palavra de Deus, e nesta verdade nós podemos colocar verdadeiramente a vida. Os reformadores no século XVI, eles disseram sola escritura, ou seja, somente a palavra de Deus ela pode ser o fundamento para a nossa vida. A gente precisa cada vez mais conhecer a palavra de Deus e nós construirmos a nossa vida, o nosso legado a partir desta palavra, porque a partir dessa palavra nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos realizar a sua vontade e a nossa vida não vai estar centrada em nós mesmos. Porque construir um legado na visão cristã não é fazer simplesmente aquilo que agrada o meu coração. Construir um legado é nós pavimentarmos uma estrada onde o nosso desejo sempre é agradar ao Senhor, agradar ao nosso Deus. E esse legado ele é construído através de quê? Ele é construído através do nosso relacionamento com Deus. Se nós não temos esse relacionamento, aquilo que nós construímos na vida não tem um valor real, não tem um valor de eternidade. Aquilo que nós construímos na vida fora do relacionamento com Deus é simplesmente palha. É simplesmente algo passageiro. É algo que não dura. Por isso, é algo que não tem valor. E o Provérbios, o livro de Provérbios, e nós falávamos um pouco sobre esse livro no último domingo, é um livro que nos mostra essas realidades. Nós podemos construir a nossa vida e nós podemos acreditar que ao construirmos a nossa vida naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus nos diz, nós seremos bem-sucedidos. Jonas, mas seremos bem-sucedidos? Nós seremos bem-sucedidos, seja qual for a área. Se nós formos para a palavra, se nós formos buscar a palavra, se nós confiarmos naquilo que Deus tem nos dito, nós seremos bem-sucedidos. É a palavra de Deus que nos dá essa certeza. E o texto que nós lemos, esse versículo
tão rico, nos mostra um pouco de como nós podemos viver uma vida íntegra diante de Deus. E aqui é muito interessante porque algumas vezes nós temos uma compreensão equivocada daquilo que o sábio está tentando dizer. E eu falava isso no último domingo. Algumas vezes a gente não para pensar no contexto no qual Salomão escreve essas verdades. Salomão, ele sempre está observando os seres humanos, as pessoas, os relacionamentos. E Salomão, ele está vendo o tipo de vida que as pessoas estão vivendo e os resultados das suas vidas. E aí, quando ele percebe todas essas realidades, ele vê o Deus agindo na vida daqueles que são tementes a ele, e vê também os resultados daquelas pessoas que se afastam de Deus, que decidem viver sem Deus. E ao demonstrar isso, ele mostra para cada um de nós: se você decidir viver aquilo que é proposto por Deus, você será bem-sucedido. Se você decidir viver aquilo que Deus, não viver aquilo que Deus propõe para a sua vida, você terá grande dificuldade. E o texto nos fala: quem anda em integridade. Quem anda em integridade. Aqui, a língua portuguesa, quando interpreta a palavra integridade, significa aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é ética, honesta e imparcial, aquela pessoa que não cede a determinadas situações de corrupção. Aqui, ele está falando aquela pessoa que é um referencial, uma pessoa que é um exemplo na sociedade. A língua portuguesa mostra isso. É uma pessoa que não se deixa corromper moralmente. A sua vida é elevada, acima da média, porque ela está fundamentada nos verdadeiros valores. A língua portuguesa diz isso. É uma pessoa que é diferenciada, porque a sua vida está fundamentada em valores verdadeiros, em valores éticos. Mas, aqui no original, a palavra integridade, ela tem um sentido bem mais profundo, porque significa aquela pessoa que está completa, aquela pessoa que é plena, aquela pessoa que é simples, e por ser plena, completa e simples, ela sempre vive uma vida humilde diante de Deus. É aquela pessoa que tem um coração puro, que tem um caráter puro, é uma pessoa que vive fundamentado naquilo que Deus propõe para ela, porque ela anda com Deus. O texto aqui, quando ele diz quem anda em integridade, é a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. É a proposta de nós andarmos com Deus. E ao andarmos com Deus, o nosso coração, ele não é falso. O nosso coração não é mentiroso. O nosso coração não é malicioso. Nós podemos viver uma vida bem-aventurada, porque é uma vida a partir de Deus, mesmo com todas as situações adversas, mesmo com todas as dificuldades. Integridade, aqui nesse texto, nos fala que a nossa vida é uma vida plena e sincera, porque nós temos prazer de termos intimidade com Deus. Nós temos prazer de termos relacionamento com Deus. Nós temos prazer de buscarmos os caminhos de Deus e confiarmos na sua direção. Irmãos, a palavra está nos mostrando nesta noite, está nos mostrando que se todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida estão nas mãos de Deus, nós vivemos uma vida íntegra. E viver uma vida íntegra de acordo
com o sábio Salomão é certeza de segurança. Aqui, a integridade está dizendo tudo nas mãos de Deus. Minha família, meus negócios, meus relacionamentos, tudo nas mãos de Deus. E é muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus ela está repleta de exemplos, mas um dos maiores exemplos de alguém que viveu uma vida íntegra de acordo com aquilo que a palavra nos ensina foi José. José foi um homem que ele viveu uma vida íntegra diante do Senhor e ele colheu o resultado daquilo que ele viveu. E a vida de José não foi uma vida fácil. Viver uma vida de integridade, viver uma vida onde nós colocamos tudo nas mãos de Deus, viver uma vida onde nós confiamos em Deus, nem sempre será uma vida de facilidade. Mas isso não significa que Deus irá nos abandonar. O texto, quando fala sobre a questão de viver uma vida de integridade diante do Senhor, de construir essa vida a partir do nosso relacionamento com Deus, está dizendo que mesmo com todas as adversidades, Deus não vai nos abandonar. A nossa segurança, ela está na certeza que Deus ele vai caminhar juntamente conosco. E a história de José, ela vai nos mostrando isso. José é aquele que ele sonha, sonhos que não é aceito pelos seus irmãos, sonhos que até mesmo o seu pai duvida. José é aquele que é vendido pelos seus irmãos como escravo, mas José em nenhum momento ele vai negociar a sua integridade, em nenhum momento ele vai negociar a sua vida com Deus. José ele era um homem correto diante dos outros homens, porque ele era um homem temente a Deus. Um homem que decidiu caminhar com Deus porque entendia que Deus era aquele que abençoava a sua vida. Deus está nos falando nesta noite, não deixe que as adversidades que você enfrenta te afaste daquilo que é o propósito de Deus para você. Não deixe que as situações que você passa na vida tire da sua mente, do seu coração, aquilo que Deus já mostrou que é o propósito dele, que é o plano dele para a sua vida e para a sua família. José vai para a casa de Potifar, e ali ele foi um homem íntegro, porque foi o mordomo, o administrador daquela casa. Ele teve a possibilidade de prejudicar Potifar, mas ele não fez, porque ele era um homem temente a Deus. Quando a mulher de Potifar decidiu se deitar com ele, ele não se deitou com ela, mesmo sendo jovem. E alguns historiadores, alguns comentaristas falam que tudo indica que aquela mulher era uma mulher muito bonita, mas ele não cedeu àquela situação porque ele era um homem íntegro diante de Deus e porque ele não negociava aquilo que mais importava. E aquilo que mais importava para José era a sua intimidade com Deus. Irmãos, nós não podemos negociar aquilo que mais importa para a minha vida e para a sua vida. Assim como José, por muitas vezes, por nós sermos íntegros, nós vamos ser difamados. Por muitas vezes, pessoas vão levantar falso testemunho. Por muitas vezes, vão levantar mentiras contra as nossas vidas. Mas nós precisamos permanecer íntegros nas presenças de Deus, ou seja, tudo na nossa vida na presença de Deus, porque no momento certo, na hora certa, o Senhor vai nos recompensar. O jeito de Deus, a forma de Deus é a forma correta. E aí, meu irmão, minha irmã, o sábio diz, quem anda em integridade, anda o quê? Seguro. Quem anda em integridade, anda seguro. Na língua portuguesa, essa segurança significa estar livre de perigos, estar livre de riscos,
de ameaças, estar livre, fora da violência, é ter proteção das incertezas da vida, é ter ausência de medo, é se sentir protegido. Só que nós, quando olhamos a realidade hoje, nós sabemos que essa segurança não é uma situação real. Nós hoje sabemos que a qualquer momento que nós estamos na rua, nós podemos ser assaltados, a qualquer momento que nós estamos na rua, nós podemos passar situações onde pode nos causar muito medo. Então, o sentido aqui no qual o sábio fala sobre a questão da segurança vai muito além de simplesmente se sentir protegido pela ausência da violência, pela ausência de dificuldades, pela ausência de incerteza. O sentido bíblico aqui está falando daquele que se sente refugiado no Senhor. Aqui o sábio está dizendo o seguinte, quando você anda em integridade, quando você coloca tudo na sua vida diante do altar de Deus, quando você está caminhando com Ele, você pode se sentir seguro, porque o Senhor, Ele é o teu refúgio, o Senhor é aquele que vai te proteger, o Senhor vai ser aquele que vai te cuidar de você. O texto aqui está nos falando, irmãos, que todas as circunstâncias da nossa vida, todas elas nós podemos ficar seguros, porque o Senhor, Ele continua sendo Deus. Ele continua governando toda a história. O Salmo 91, versículo 1 ao versículo 3, um dos textos mais conhecidos, de acordo com algumas pesquisas, é o segundo texto, o terceiro texto mais lido da Bíblia. O primeiro é o João 3,16, o segundo o Salmo 23 e o Salmo 91 é o terceiro. Lá no versículo 1, o salmista diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que aqui está uma promessa divina de proteção para aqueles que confiam no Senhor. O texto está nos dizendo, se nós confiamos em Deus, se nós acreditamos no cuidado de Deus, Deus vai zelar pelas nossas vidas. Deus vai nos dar a segurança. E aqui, quando ele fala a questão da segurança, não é simplesmente a segurança física. O Salmo 91 não é simplesmente uma questão física, não é a proteção simplesmente do nosso corpo, mas aqui ele está falando sobre a segurança espiritual. A segurança de que Deus, Ele sempre será o nosso refúgio, que Deus sempre será aquele que vai nos abraçar, que algumas vezes nós vamos nos sentir fracos, algumas vezes nós vamos falar, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu tenho me sentido muito debilitado, eu tenho me sentido muito fragilizado, mas aí, quando nós nos sentimos assim, o texto está nos mostrando o seguinte, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde em Deus, aquele que busca o refúgio no Senhor, é esse que é cuidado pelo nosso Deus. Deus não abandona os seus filhos, Deus não nos deixa só. Seja qual for as nossas preocupações, seja qual for as questões que vêm, bate ao nosso coração, Deus, Ele está cuidando. Deus, Ele está cuidando porque Ele é a nossa segurança. É isso que o sábio ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo que nós precisamos crer, que nós precisamos ter fé, que o Senhor é a nossa proteção. Mesmo que eu e você enfrentemos tribulações, e nós vamos enfrentar, irmãos, se nós não estivermos enfrentando hoje. Mesmo que nós tivemos que passar por adversidades, sempre o Senhor será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele nós nos sentiremos seguros. Irmãos,
Nada acontece nas nossas vidas sem a vontade de Deus. Nada acontece em nossas vidas sem a vontade de Deus. Esta certeza deve nos fortalecer, porque se algo acontece conosco é porque o Senhor está nos tratando, é porque o Senhor está nos moldando, é que o Senhor está nos aproximando mais e mais dele. Tudo tem um propósito nas suas mãos. E aí o Salmo 23, versículo 4 nos diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pastor Hernando Dias Lopes, ao comentar esse texto do Salmo 23, versículo 4, ele diz que o vale da sombra da morte, aqui é uma metáfora dos momentos de grande dificuldade que nós enfrentamos na vida. Momento de sofrimento, momento de medo, momento de dúvida, de incerteza. E aqui o salmista está demonstrando mais uma vez que a verdadeira coragem, ela não se baseia na nossa própria força. Que a verdadeira coragem para nós enfrentarmos as dificuldades, ela se baseia no cuidado de Deus para mim e para você. Nos momentos mais sombrios da vida, a presença de Deus é que vai nos dar condição de enfrentarmos essas situações e alcançarmos a vitória. Irmãos, é do Senhor que nós recebemos o fortalecimento, é do Senhor que nós recebemos a direção, é do Senhor que nós recebemos o cuidado. Por isso que o sábio diz: quem anda em integridade, anda seguro. Aquelas pessoas que decidem não colocar suas vidas diante do altar de Deus, aquelas pessoas que acham que podem viver sem o cuidado de Deus, ele diz o seguinte, na segunda parte do versículo: mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nós não somos esses, nós somos aqueles que andamos em integridade, nós somos aqueles que já temos andado com Deus, porque o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Feche teus olhos neste momento. Viver uma vida de integridade, uma vida de segurança, é viver uma vida de cuidado do Senhor. Tenha certeza disso nesta noite. Coloque tudo na sua vida diante do altar do Senhor. Não deixa nada de fora. E se existe algo na tua vida hoje que tem te causado medo, coloque isso também diante de Deus. Aquela preocupação com o futuro, aquela preocupação com a família, com os entes queridos. Coloque tudo isso diante de Deus.